Boa noite, meu nome é Walter Arlim, eu sou aluno de Ciências Biológicas pela UES, no sistema EAD. É um novo sistema que a UES está fazendo, aliás, já há algum tempo. Eu irei ministrar uma pequena aula expositiva, onde eu escolhi o tema A Vida e a Evolução do planeta Terra, né? Onde vieram os primeiros seres vivos, que todos conhecem, inclusive muitos falam que são as bactérias, e também irei falar sobre algumas teorias que existem. Na verdade, são 4 teorias que irei relatar nessa mini aula para que nós possamos discutir. Eu irei informar, como vocês estão vendo aqui no quadro, aqui as bactérias, né, que é o primeiro ser vivo que existiu no planeta Terra desde o início. Então, nós iremos discutir sobre essas 4 teorias, aliás, que até hoje alguns cientistas, algumas pessoas que defendem essas teses. Então, nós iremos... A primeira teoria que nós iremos falar data-se de a existência da Terra, né, que começou a vida da Terra, de 4,6 bilhões de anos, né? Algumas pessoas falam aproximadamente a vida da Terra. Claro que naquela época era impossível ter a vida que hoje nós temos, porque eram gases, poeira, e o oxigênio também era muito raro, muito pouco. Então, essa mudança, essa evolução, foram milhões e milhões de anos para que pudessem acontecer, certo? Ocorreram várias transformações nesse período, com a passagem do tempo, criando condições para o surgimento da vida como nós conhecemos hoje. Então, eu costumo dizer que existem algumas teorias para o surgimento da vida. A primeira que nós iremos falar é o criacionismo ou fixismo. É aquela que é nos induzida como as igrejas católicas, as igrejas protestantes, que falam sobre a questão de Adão e Eva, que tem um ser maior, um ser poderoso, no caso Deus, que criou o céu e a terra em 7 dias. Mas nós não vamos nos estender a esse ponto, porque não nos interessa, como estudantes de ciências, como os alunos de ciências, não iremos entrar nesse método, porque eu respeito todas as religiões e cada qual com as suas ideias. Então nós temos que respeitar o ponto de vista deles. Então é só mesmo para comentar. A outra teoria é a teoria da geração espontânea. O que é isso? Alguns defensores falam que qualquer coisa, mesmo que seja um objeto sem vida, um objeto bruto, pode dar a vida a um ser vivo. E isso, pelos estudos, pelas análises que foram feitas, não ocorre, que seria no caso a abiogênese, que é no caso que um objeto bruto pode dar vida a um ser vivo, como eu havia falado. Mas os estudos derrubaram essa tese por chão, e isso jamais poderia acontecer. Eu vou dar um exemplo bem fácil, bem sucinto para vocês entenderem. Como é que uma pedra vai dar vida a um ser vivo, a uma bactéria, a um animal, a não ser que dentro da pedra já existe uma bactéria? Aí sim. Mas esse é um outro assunto que nós vamos ver mais na frente, que é uma outra teoria. Aí, nesse caso, não se concebe. Um animal, como foi feito o estudo, um ser vivo, ele só pode se originar de outro ser vivo, com suas melhorias, com seus defeitos, com suas características. Isso chama-se biogênese, que é o que a vida é gerada por outra vida. Nós vamos também falar sobre outra teoria, que é uma das teorias que é defendida até hoje, né? Que é a teoria
de Panspermia. Eu estou dando uma olhada aqui porque precisa também de uma colazinha, né? A Panspermia. A Panspermia, alguns defendem que a vida veio para a Terra, né? Quando surgiu aqui na Terra, veio de outro planeta. Vieram através de transportados por meteoros, e nesses meteoros trouxeram-se bactérias, trouxeram-se vida nesses meteoritos, que realmente tenha sido aqui, aliás, foram encontrados depois de algum tempo, né, foram encontrados, feito pesquisas, encontrados alguns meteoritos, e neles se descobriram que existiam moléculas orgânicas, existiam bactérias nele, que não comum no nosso universo. E foi daí que surgiu, através dessas moléculas orgânicas, a vida aqui no planeta Terra, que se começaram a se juntar com algum outro tipo, né, e vieram a ocasionar a vida nesse ambiente. E a outra teoria, que é a que se defende até hoje, que é a que os cientistas defendem, que os estudos de biologia defendem, defendem, é o tempo. Quantos minutos? Pausa. Agora eu irei falar sobre a evolução química ou a teoria da evolução molecular. Segundo essa teoria, a vida surgiu a partir de um processo de evolução química, ou seja, alguns compostos orgânicos combinaram-se, originando moléculas gênicas ou gônicas simples. Aliás, moléculas orgânicas simples, que são os açúcares, são os aminoácidos, são as bases nitrogenadas, são os ácidos graxos, entre outros, que combinaram-se produzindo moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios, açúcares, ácidos nucleicos, etc., que deram origem às estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo, dando origem aos primeiros seres vivos. Ou seja, todo ser vivo ele tem que ter ácidos nucleicos, não vai deixar de ter. Todo ser vivo tem os ácidos nucleicos, que são que originam são a vida. Outra coisa que eu quero falar, essa teoria que eu falei agora, que é a evolução química e a teoria de Panspermia, elas no decorrer andam juntas, porque se você observar, vieram moléculas orgânicas, bactérias, como no caso, né, do céu, do espaço, que se fixaram nas rochas, e aqui caiu. E através dessas bactérias, dessas moléculas, houve um processo a gerar vida na Terra. Foi através da evolução molecular. Mas, para que isso tenha acontecido, as condições ambientais foram fundamentais, como também água líquida, para que as moléculas orgânicas tivessem uma fonte de energia para as reações químicas. Então, para que houvesse a vida na Terra, precisava de água e de um ambiente favorável para que essas transformações, essas reações químicas acontecessem. Foi por isso que as bactérias se deram tão bem no meio líquido, como eu havia falado. Irei mostrar daqui a pouco, vocês estão vendo aqui, o gráfico que mostra todo o seu cronograma evolucionário das bactérias. Depois delas vieram as cianobactérias, depois disso vieram os primeiros seres eucarióticos, depois disso as trilobitas, o eriptério, que parece uma lagostinha, mas daí evoluiu para os peixes, né? Ainda na água.
depois foram para os anfíbios, que daí então começou a sua nova transformação, saindo do ambiente aquático para a terra, onde vieram os dinossauros, que estão extintos há milhões de anos, como nós sabemos, para depois irem para os animais que hoje nós conhecemos, que é no caso as baleias e os demais animais que tem na terra. Para encerrar o meu assunto, gostaria só de falar o seguinte: sobre o surgimento da vida, hoje foram necessárias algumas transformações, tá? Porque tudo isso foram bilhões e bilhões de anos, certo? E que tudo começou com, como eu disse, poeira, gases, e houve transformações, várias transformações. E como essas transformações aconteceram, tudo em volta da água. Então a água foi o grande gerador de vida para que da bactéria viesse a se transformar nesses animais que hoje nós temos em dias. Eu gostaria de agradecer, desejar a todos uma boa noite, espero que a aula tenha sido proveitosa.